Boa noite, pessoas! Como estamos? Todos muito bem? Eu espero que sim, muito, muito bem. Estamos começando mais uma live aqui no Profs que Leem, né? Nossa, mas o que é o Profs que Leem, Cláudia? O Profs que Leem é um grupo de professoras que, coincidentemente, são de língua portuguesa, mas não que isso fosse obrigatório, né? Nós somos coordenadas pela professora Adriana Guzmão e fazemos o quê? Fazemos lives aqui, recebemos convidados que tem um livro que quer dividir com os outros, com as outras pessoas, com vocês no caso, entende? Então, a cada 15 dias aqui no Profs que Leem, e às vezes menos que isso, a gente tem aí uma live, né, falando sobre um livro com alguém, na verdade, dois livros, né, porque a gente tem o livro que eu vou compartilhar com vocês e o livro que o nosso convidado vai compartilhar. Então a gente está esperando aqui o Daniel acessar para que a gente converse. Ele trará um livro muito interessante, posso adiantar para vocês, né? E é isso, nós somos o Profs que Leem. Eu sou a Cláudia Oliveira, que estou no interior de São Paulo, numa cidade chamada Sorocaba. Temos a nossa coordenadora Adriana Guzmão, que está em São Mateus, no Espírito Santo. Temos a Dudu Furtado, que também está em São Mateus, no Espírito Santo, e a Elisângela Moronari, que também está em São Mateus, no Espírito Santo. Então, e nós, assim, a Adriana eu conhecia há muito tempo, desde a época da faculdade, na verdade desde a época do magistério, né? E depois a gente se reencontrou, reatou a amizade, porque a amizade mesmo nunca acaba, né, gente? E aí a gente reatou e continuou até que ela me convidou para fazer parte do grupo. Aceitei, porque é um grupo que tinha um pré-requisito que para mim é muito importante, que é trabalhar com livro, né? Então, assim, infelizmente, não é uma regra você ser... Deveria, mas não é uma regra você ser professora e ser leitora. O que eu acho que uma coisa não pode ficar desvinculada da outra. Você tem que ser professor e se você é professor, você tem que ser leitor, né? Mas é isso. Estou esperando o Daniel aqui entrar, né, para que eu o convide e para que a gente tenha aí o início da nossa live, ok? Só mais um minutinho. Ele deve estar acessando. Um convidado muito interessante, achei o livro que ele escolheu também bastante interessante. Então vamos esperar aqui o Daniel. Tá bom? Só um minuto. Já quero fazer até uma propagandazinha desse livro aqui que eu ganhei. Estou ansiosa para ler. Não li ainda, mas quem me presenteou disse que será uma leitura muito interessante e tem muito a ver com o que será falado hoje aqui, ok? Então, vamos esperar. Tá bom? Já coloquei ele aqui de propósito, para chamar a atenção mesmo. Então, vamos lá. Só um minuto, eu estou falando com o Daniel. Vamos lá. E vocês estão todos bem? Dudu, tudo bem? Emanuele, Ana Clara, todos muito bem? Espero que sim. Terça-feira, terminando junho. A gente tá aí, eu pelo menos, quem é professor e quem é aluno. Daniel acabou de chegar, gente, vou convidá-lo. Mas como eu dizia, quem é professor, quem é aluno aí ansioso por essas férias, né? Porque, gente, vocês não sabem o que eu tava fazendo. Eu tava mexendo no mouse para acessar aqui no meu celular. É isso. Só um minutinho. Vamos. E a gente já vai conversar. Daniel, já mandei o convite, é só você aceitar agora. Seja muito bem-vindo. Oi, menino, estás bem?
Joia, boa noite, Cláudia. Tudo bem? Tudo muito bem, já agradeço. O Profs que Lei já agradece por você ter aceitado o nosso convite, né? Ter disponibilizado seu tempo, que eu sei que tempo hoje é tão mais valioso do que dinheiro, né? As pessoas gostam de dizer que tempo é dinheiro, eu já digo, tem momentos na minha vida que tempo ele é muito mais precioso do que se eu tivesse muito dinheiro, porque é assim, é a mesma pessoa com o mesmo tempo para fazer tudo. Sim. E a gente tem um hábito estranho de se encher de coisa, né, Daniel? Ô, Cláudia, eu não sei se a gente se enche de coisa ou se as coisas se enchem da gente. Adorei! É possível que sejam as duas coisas juntas. E aí depois vira um emaranhado que ninguém consegue se livrar, né? Ninguém consegue se livrar. Essa semana eu estava lendo uma tirinha que a minha psicanalista tinha postado há algum tempo e eu gostei muito. E é um lápisinho bem velhinho e outro lápis todo jovem, né? Todo pronto para a batalha. Aí ele fala assim: vô, quantos anos você tem? Aí o lápisinho, senhorzinho, diz assim: ah, eu tenho de 5 a 6 anos. Aí ele: hã? Eu não tenho nem 10 e não estou igual a você. Como assim você? Ele fala: então, porque os que eu já vivi, eu já não os tenho mais. Eu amei, né? Que é essa questão do tempo. A gente sempre pensa que tem muito tempo ainda, né? E, na verdade, ele só vai se... Mas, pessoas, deixa eu apresentar esse moço aqui, que é o Daniel Camargo, tá? Doutorando em educação, mestre em educação, graduado em letras, colega, né? Graduado em letras, pedagogia e gestão pública, especialista em direito homoafetivo e de gênero e em gestão e governança, além de coordenador pedagógico, professor e pesquisador, representa o segmento de homens transexuais e desenvolve palestras e oficinas no campo dos direitos humanos, especialmente na temática de diversidade sexual e de gênero. Você deve, é por isso que deve estar faltando os meus tempos, Daniel, porque você está usando todos eles. Porque à medida que eu fui lendo, eu fui pensando: Jesus amado, com qual tempo? A gente vem enfiando as coisas nesse tempo, Cláudia. Então, Daniel, eu deixo você muito à vontade para nos dizer qual é a obra que você nos trouxe, por que ela é uma obra que você acredita que as pessoas merecem ouvir falar sobre, o que é que ela representa para você. Fique muito à vontade, temos aí 1 hora para essa conversa. Maravilha. Então, Cláudia, né, primeiramente, obrigado pelo convite, né, e segundo aí, por esse nobre projeto. Né, eu acho que movimentar a leitura em tempos de espaços cada vez mais curtos, com esse sentimento que a gente abre jogando, né, tempo é uma palavra que eu gosto muito, é a tatuagem que tem no meu peito, né, então gosto bastante desse assunto. Então, em tempos escassos, de muita informação picada, né, e da volta enorme das fake news que sempre existiram, a gente vai falar um pouquinho dela também a partir do livro que eu escolhi, né, que precioso ter uma pessoa que está em sala de aula e que incentiva a leitura para outros educadores, né? Então, de antemão, né, fiquei muito feliz de conhecer o teu projeto a partir desse convite. Então, a obra que eu escolhi, ela dialoga, né, não somente com o final do semestre, aí que está todo mundo ansioso, principalmente o pessoal da rede estadual, o pessoal da educação básica, né, o calendário, é um momento muito querido aí de descanso, né, que vocês, todos os professores e professoras do Brasil trabalhando muito nesse momento. Eu escolhi uma obra que dialoga com a data de amanhã, né, então amanhã é dia 28 de junho, dentro de um calendário de luta, é reconhecido como o Dia Internacional de Luta contra a LGBTQI-fobia, né, um calendário que dialoga com questões mais internacionais do que nacionais, né, é a data aí que a gente tem a revolta de Stonewall na década de 60, que é uma rebatida da violência que as pessoas LGBT sofriam em um bar em Nova York, né, então até hoje a gente tem um lugar de luta, de visita, né, e pensando no Profs que Leem, na nossa carreira e no recorte de realidades, eu escolhi a obra, né, que é essa aqui,
intitulada Gênero, Diversidade Sexual e Currículo, Práticas Discursivas de Não Subjetivação no Ambiente Escolar. Então, essa obra ela vai trazer um pouquinho de como que a gente enxerga a realidade. Né? E aí eu gosto sempre de pensar, Cláudia e todo mundo que está por aqui, né? Se eu acredito nas coisas como eu acredito, por que eu acredito? Né? Então, o Rubenilson, ele abre a obra, né? Então essa obra ela é fruto de um estudo, de uma pesquisa de mestrado, e o Rubenilson abre essa obra falando do poder fundante que a linguagem tem. Né? E aí a gente já começa a refletir, né? Se eu acredito nas coisas como eu acredito, que elas o são, independente da temática, né? É porque me foi dito. Né? Então, o Rubenilson abre a obra muito sensacional dizendo sobre isso. Né? Então, a gente tem algumas etnias indígenas no Brasil que vão ter como divindade a própria linguagem. Né? Então, para algumas outras formas de enxergar o mundo, a linguagem tem um poder fundante extremo. Né? Então, o Rubenilson ele já abre a obra dizendo o poder fundante da linguagem, capaz de produzir e reiterar certos atos e verdades, de acordo com os valores socioculturais coletivamente incorporados e mantidos pela sociedade em um dado contexto. E a partir dessa citação, a gente entra na temática grande da obra. Né? Então, ele vai fazer um recorte dos estudos curriculares. Né? Então, quando a gente pensa em um currículo, naquilo que eu estudei, nessas formações que você disse, no que a gente ensina aos alunos e às alunas também, são recortes de realidade. Né? Então, quando eu li essa obra, por ser uma criança que um dia eu fui LGBT, me tocou muito, porque eu tive muito vergonha do meu corpo, dos meus desejos, da minha identidade. E aí eu me recordo que isso tem muito a ver com o que me foi ensinado nos espaços sociais, e a escola é um deles, né? Então, na minha família, eu já fui ensinado a ter vergonha, odiar quem eu era, e quando eu cheguei na escola, lá na década de 80, eu não encontrei um currículo que contasse sobre os meus corpos, sobre os corpos LGBTs, sempre com esse viés, né? Então, o próprio silêncio curricular também diz muito. Né? Se não está nesse espaço, né, Foucault vai dizer, currículo também é um espaço de poder. Né? Então, se a gente pensar aqui, né, quem está assistindo a gente, se eu falar em Grécia e Roma, Cláudia, você já ouviu falar em Grécia e Roma? Já, né? E eu tenho certeza que os colegas que estão aqui também. E aí contaram um monte de coisa para a gente se orgulhar de Grécia e Roma, e porque ninguém me contou que lá em Grécia e Roma esse termo nem existia ainda, né? Ele veio com a medicina na década de 90. Era comum que os homens tivessem relações afetivas e sexuais com outros homens, e isso não era motivo de vergonha, né? Pelo contrário, quando a gente pega a versão não colocada no currículo, Esparta, inclusive, incentivava que seus guerreiros se apaixonassem por outros guerreiros, né? Apaixonar também é um termo novo, mas não só ter uma relação, mas também lutar junto com do lado desse guerreiro para conquistar territórios com mais veemência. Eu devolvo em pergunta, né? Porque enquanto eu estava na escola, eu estudo Grécia e Roma, que está bem distante da realidade brasileira, e ninguém conta para mim essa questão. Né? Então, olha o instrumento de poder da escola. Imagina, né, toda a vergonha que eu tive sendo ressignificada da seguinte forma: não, vocês não estão adorando os 300, jogando um monte de jogo aí, né? God of War foi parte da minha realidade, se passa na Grécia. Então, esses caras aí, os mais top, os mais masculinos, né, eram pessoas, né, que hoje a gente chama como homossexuais, né? Então, o currículo, ele tem esse poder. Então, quando a gente está falando hoje, né, olha que interessante o que o Rubenilson nos faz pensar. De quando a gente está discutindo, por exemplo, um tema que é muito aclamado, quando a gente faz bate-papo de gênero e sexualidade, que é a questão da linguagem neutra. A gente não está falando só de gramática. A gente está falando quais corpos que são possíveis de ser reconhecidos por uma questão que é fundamental, que é a linguagem, né? E aí, Dani, mas isso não acontece. Acontece sim, né? Que às vezes a gente fala assim, né? Eu respeito, mas a minha opinião... Opa, se a tua opinião, ela ofende, ela constrói realidades que nos matam todo dia, então você não respeita, né? É interessante a gente também se assumir enquanto violento até na linguagem, né? Então... Quando a gente fala de um pronome neutro ou não, a gente não está dizendo no pronome, a gente está falando de corpos que podem ou não existir nessa realidade totalmente controlada.
E aí eu acho interessante quando a gente faz um paralelo, né, não é um E, um U, uma linguagem neutra, a gente está falando de pessoas que estão sobrevivendo, chegando em poder, né, como eu no caso, né, um sobrevivente aí, né, no Brasil é pelo 14º ano é o país que mais mata pessoas trans no mundo, né, então a gente fica em primeiro, na sequência vem o México e Estados Unidos, né, então a gente começa assassinando na linguagem, né, então esse momento também de refletir, quais são as histórias que eu conto e reconto e assumo quanto verdades e ensino quanto verdadeiras para as pessoas em questões de gênero e sexualidade, né? Então, voltando para a questão da língua, a língua é um instrumento vivo, né? Você sabe aí, a gente sofre variação, ela se modifica o tempo todo e não vai ser a primeira vez que a gente vai enfrentar mudanças ao longo da história, né? Então, se a gente pensar no boom da informática, a informática trouxe vários termos que entraram para a gramática normativa e para o dicionário. E ninguém fica discutindo isso. Tá? Então, agora, quando a gente está falando de linguagem, quando a gente faz essa defesa pelo tradicionalismo, na verdade, a gente está defendendo linguagem, né? A gente está reiterando um sistema que exclui. Né? Então, nessas questões, não sei quando você fez sua última faculdade, né? Mas está previsto que a gente tenha nos currículos oficiais a questão de gênero e sexualidade desde 98. E de lá para cá, a gente teve também as diretrizes curriculares nacionais de 2013, que novamente traz as questões das identidades de gênero, das orientações afetivas, das sexualidades, e não parando por aí, em 2015, a gente tem um parecer do Conselho Nacional de Educação, que diz que é a obrigação de todas as escolas, sejam elas públicas, privadas, de todos os níveis, ter formação continuada em gênero e sexualidade. E aí devolvo e pergunta, né? Por que que não é toda escola que tem, Cláudia? O que você acha que tem escola? Escola que tem, né? Porque aí tem quem vai executar, né? E quem vai executar geralmente faz o que acredita e não o que já está postulado em defesa de todos e todas, né? Então, nesse ponto do bate-papo, para quem está aqui com a gente, né, o Rubenilson também vai falar das categorias, né, que é necessário nessa linguagem, que essa linguagem seja inclusiva e que a gente tenha o mínimo de letramento nas questões de gênero e sexualidade. Né? Então, tem um momento... Só um pouquinho, posso? Deve. Só um pouquinho. Nós estávamos falando exatamente dessa questão, dessas linguagens, dessas falas no grupo que falando sobre o feminismo, né? Que de um outro jeito, né, a pessoa que estava comandando o grupo, ela dizia dessas coisas que nos disseram, do que a gente acredita que é o feminismo e que é a mulher no poder, o que é que isso representa, e na verdade, se você for buscar, tem aí também umas questões que não estão muito esclarecidas, né? Por quê? Porque só se fala do que se acha, né? Só se fala do que alguém disse, não de que você foi lá, debruçou-se, estudou, né? Eu vou ser muito honesta com você. Teve uma fala sua aí que já fez uma coisa aqui na minha cabeça e depois lá no WhatsApp estarei com algumas questões para você me ajudar. Mas eu gostei muito quando você colocou. Não é só uma questão de gramática. É uma questão de corpos. E isso teve um significado para mim que você não tem noção, Daniel. É uma questão muito, muito interessante para mim, professora de língua portuguesa. Né? Porque não vou mentir, já fui uma das que disse, gente, eu estou falando de gramática. Entende? Por isso que quando você fala isso, e com essa calma, com essa tranquilidade, com essa coisa de, gente, vamos estudar que aí a gente vai entender melhor, olha, se prepare porque vai ter outra live lá no nosso WhatsApp. Que bom, vai falando de várias temáticas, né? E se refazendo, né? Acho que o diálogo, ele abre para isso. Né? Então, se a gente tem um problema público, porque, na verdade, quando a gente vai falar agora um pouquinho do que você trouxe, né? Então, o problema público é a violência. Então, o primeiro mito que a gente quebra depois da linguagem é acreditar que a questão LGBT-fóbica é um problema só de quem é LGBT. Dani, explica melhor. Né? Então, se a gente pegar o jornal, né, o jornal não educa para gênero e sexualidade, porque ele só mostra a consequência, que em uma hora a gente está tentando falar das causas, né, que começa pela linguagem e pelas histórias que a gente conta dos corpos das pessoas. Né? Então, se a gente pega jornais, por exemplo, a gente tem leads, né, as manchetes, que trazem questões LGBT-fóbicas que não assolam corpos LGBTs. Então, por exemplo, em 2011, a gente teve um caso que veio para a grande mídia,
de um pai que foi agredido com teu filho, eles estavam andando abraçados num lugar público, e um grupo de jovens desceu a porrada neles, achando que era um casal homoafetivo, um casal homossexual. O pai perdeu metade de uma orelha, por consequência, uma parte dessa audição, e não era uma pessoa homoafetiva, homossexual. Né? Então, quando a gente diz que é um problema público, é para todo mundo. É lógico que os nossos corpos vão entrar mais para as estatísticas, mas a LGBTfobia, né, ela vai assolar qualquer pessoa que esteja dentro da construção discursiva dos começos dos nossos corpos, né, de que não podemos existir, de que não podemos ser de tal forma. Né? E aí você trouxe, dentro de lutas sociais, tem um capítulo do livro sobre isso, tá? Estou seguindo ele aqui. A questão da aproximação do feminismo com o movimento LGBT. Né? Então, dentro do que você está estudando no teu grupo, e o que o Rubenilson traz no livro dele, né, sobre gênero, diversidade sexual e currículo, a gente tem essas aproximações. Né? Então, no Brasil vai ser o boom na década de 60, motivado também, né? Então a luta LGBT que eclode, né, que a gente comemora amanhã, que eclode nos Estados Unidos, ela reverbera outras discussões, né? Então, o movimento LGBT dialoga muito, né, nas origens com o feminismo. Lógico, se um dia a gente fizer uma live, a gente vai ter toda uma discussão de feminismos também, que muitas vezes são radicais com movimentos LGBTs, principalmente com pessoas trans, mas uma luta se alimenta da outra, né? E é isso que você trouxe da defesa da gramática, não existe a neutralidade em ciência. Então, se a gente pegar a própria libertação do corpo feminino no Brasil, diversos dispositivos que hoje são usados contra as pessoas trans foram utilizados contra a mulher. Então, quando a mulher sai do poder do pátrio, do pai, e passa para o poder do marido como uma propriedade mesmo, e vai galgando espaços de liberdade, vem a psiquiatria e cria a mulher histérica, né, e começa a institucionalizar a mulher. Se a gente pega as pessoas LGBTs, por exemplo, né, o 17 de maio foi o dia que a homossexualidade saiu da classificação internacional de doenças, é um outro dia de luta, né, 17 de maio de 1990. A gente tinha aí, né, estando CIDizado, sei lá se existe esse termo, né, no CID, a gente poderia internar uma pessoa e colocar, né, a cura gay, que foi assunto aí, não tem nem 10 anos que esse assunto voltou, né? Então é muito interessante nesse momento uma máxima de história que a gente diz, né? Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça, né? E acontece, né? Então, se a gente pensar nesse próprio postulado que eu pus, nas últimas eleições de 2018, né, anterior, a gente teve um deputado federal que a primeira medida dele foi protocolar um projeto de lei, uma PL, proibindo o uso de anticoncepcional. Então, você está em 2018, olha a luta que você está estudando, e novamente um cerceamento por gênero, né? Então, a gente encontra essas barreiras. Se a gente pensar, né, falar do locus que eu estou hoje, em escolas do mundo profissional, de carreiras, tudo é permeado por gênero e sexualidade. Quando a gente pega as próprias carreiras, a gente vai ver, né, que as carreiras que eram vinculadas ao que a mulher poderia fazer no ambiente doméstico, quando a mulher vai para o mundo do trabalho, a gente enfraquece os salários. Então, vamos falar da gente. Quais são os salários mais baixos dentro da educação? A educação infantil, que está relacionado com o ambiente doméstico. Então, olha as formas de a gente enfraquecer. Então, não existe neutralidade no discurso biológico, que a gente vai entrar já já nas categorias de gênero, sexualidade e identidade. Não existe neutralidade em nada, né? No direito. Então, a gente tinha um direito que era conivente com todas essas violências. Né? Então, é interessante, a gente volta no como a gente abre essa live. Né? Se acredito nas formas como acredito, foi as histórias que eu escutei ao longo da vida. Então, o currículo, assim como a vida, é uma disputa por narrativas. Então, a gente, numa live como essa, a gente também tem que pensar como que a gente se educa para gênero, como que a gente educa pessoas para serem homens, mulheres ou outras coisas, e como que a gente educa para a sexualidade, né? Então, às vezes, as pessoas falam assim, é a opção. Aí eu sempre devolvo e pergunto, né? Então, conta aí pra mim, gato ou gata, qual foi o momento que você optou por ser hétero e como que você venceu não ser gay, né? Então, olha, você tá dando risada, porque as perguntas que a gente invade as pessoas de outras identidades, elas não fazem sentido, porque elas não são perguntas refletidas, né? E, Daniel, quando você falou de currículo, você me fez lembrar de um professor que eu tinha na faculdade, e ele falava muito sobre nossos currículos ocultos. E eu achava isso muito interessante, porque ele falava, viu, gente, vocês estão estudando aqui, aí chega lá e ensina para a criança
que manga com leite faz mal. Porque isso está no seu currículo oculto, daquilo que você acredita sem pesquisar. Né? E ainda voltando um pouquinho à escrita, à gramática, eu estava lembrando aqui, né, de como as coisas mudaram, que a gente, quando tinha as cantigas de amor e de amigo, não tinha minha senhora, né? Então tinha um homem escrevendo como se fosse uma mulher e falando me senhor, como sabendo que estava falando com uma senhora. Então, assim, a gente precisa ir lembrando dessas questões para ver que sim, haverá sempre as modificações, porque as mudanças, principalmente na linguagem, ela é dada pelos momentos históricos que a gente está, né? Então, se a gente não observar essas coisas, fica com umas complexidades que às vezes não precisavam existir. E aí, pensando nisso, ainda nas nossas escolas brasileiras, segundo até os estudos do Roberilson, ainda impera a abordagem biologizante do sexo. Então, o que seria isso? Né? Então, vamos falar um pouquinho das categorias que eu acho que é legal, que a gente está falando de linguagem. Né? Então, eu me coloquei aqui enquanto uma pessoa trans, né? E é legal que a gente saia minimamente desse bate-papo, sabendo usar uma linguagem que não ofenda. Né? Eu sempre brinco lá bastante na escola. Ah, não, Daniel, o que tem que ter na escola? Respeito. Então, eu falei, então vamos traduzir o que é respeito? Que às vezes a gente conhece eu estou falando de uma realidade da qual eu me formei, você outra, não só de escola, de ambiente social que a gente frequenta. Então, para alinhar o que é respeito, precisa ser traduzido. Que às vezes eu desrespeito achando que eu estou respeitando. Né? Então, a linguagem, ela passa por isso. Né? E, então, quando ao nascer, né, existe uma crença, né, daí crença cada um tem a sua, doutrinado todo mundo já chegou aqui, né, esse bate-papo é um convite, né? Então, quando a gente nasce, né, Deus, a biologia, o que você acreditar, não faz só corpos masculinos e corpos femininos, né, então isso é a primeira questão que a gente tem aí, né, própria discurso, né, da concepção, ele é plural e diverso, né, então, quando a gente pensa numa vida intrauterina, não vou falar numa mulher grávida, né, que homens trans como eu podem engravidar, e para além, né, quando eu falo mulher grávida, ao meu ver, eu estou reiterando que essa função de cuidado, de educação de uma pessoa só, né, e os estudos já demonstram aí a desigualdade de gênero da mulher nos cuidados com as crianças em relação ao homem, né. Todo mundo aqui tem um coleguinha que abandonou a família e tá tudo bem, ele formou outra, né? Não tá tudo bem, a gente precisa repensar quando a gente fala isso também, né? Então, eu gosto de falar uma pessoa grávida porque é uma responsabilidade de várias pessoas, uma gravidez e não só da mulher, né? Então, um corpo grávido, né, a gente pode ter um corpo que nasça biologicamente masculino, biologicamente feminino, e o que é o izinho da nossa sigla aí, um corpo que nasça intersexo, que é uma pessoa que tem características sexuais dos dois, né? Então a natureza não faz só isso, né? E aí, muitas vezes ele fala, mas precisa operar, porque é a abordagem que tem no Brasil ainda, né? E eu gosto muito de fazer um paralelo com a história, né? Se eu chego aqui hoje em 2023 e contasse numa live, numa sala de aula, nos nossos espaços de trabalho, que nasceu uma pessoa com deficiência na minha família e eu enterrei viva, o que ia acontecer comigo, Cláudia? Isso, né? Então, o que mudou? Os corpos continuam nascendo com deficiência. O que não mudou foi o discurso que a gente conta sobre os corpos com deficiência. Essa prática que eu acabei de dizer para vocês era validada por todo o sistema político e social de uma época. Está falando do século XVI. E hoje as pessoas continuam sendo deficientes, mas isso não é mais tolerável de ser feito e muito menos falado. O que mudou? O discurso e as histórias que a gente conta sobre as pessoas com deficiência. Né? Então, aí a gente já quebra um mito, né? Nascemos, e aí, né? Isso é coisa de homem, coisa de menino, isso nada tem a ver com biologia, sim, com uma forma que a gente educa, né? Então, ao nascer, por exemplo, vamos pegar aí de novo esse currículo europeizado que a gente tem, né? A gente falou de Grécia e Roma, vamos evocar monarquias. Então, se a gente pegar uma imagem agora e fazer uma análise semiótica, dá uma olhadinha aí na imagem do Luís XV, era o cara mais macho da sociedade francesa. Todos os homens queriam ser tão poderosos como ele. Se você fizer uma análise semiótica, é um cara que usa salto alto, é um cara que usa, né, o pessoal de moda me perdoe, mas não está na live, aqui algo que parece uma saia, é um cara que usa meia fina, ele usa peruca,
e ele usa pancake e maquiagem. Então aí, galera, a gente matou o que é gênero. Gênero é uma categoria social que é construída pelos discursos, reiterada nos espaços sociais, seja ele escolas, crenças religiosas, e a gente se educa para gênero o tempo todo. Hoje, se eu tivesse dado um rolezinho lá na escola que eu trabalho, vestido dessa forma, talvez causaria uma estranheza, que hoje os padrões de gênero são outros, né? Então, gênero é o que você trouxe aí, né? O feminismo vai problematizar isso muito bem lá na década de 50, 60, no exterior e vai chegando para cá, né? E aqui chega muito famoso na figura estrangeira também da Simone de Beauvoir, que vai dizer, né? Você que está no grupo aí, que não se nasce mulher e torna-se. Então, colocando esse elemento, né, social sobre a questão biológica, né? E isso coloca a gente em questões muito díspares, né? Eu que já vivi como mulher uma fase da minha vida e hoje já vivo como homem, é muito louco. Eu estou no mesmo tempo histórico e como mudou as coisas que eu posso ou não posso fazer. Uma delas, o espaço público, né? Então, eu já tive muito medo de andar na rua, hoje eu não sinto, né? Então, promover bate-papos assim é para que um dia ninguém sinta, porque é maravilhoso poder andar na rua a qualquer lugar sem ter medo de ter o teu corpo invadido, principalmente pela violência sexual. Então, aí a gente toca num ponto muito importante da defesa para currículos que discutam questões de gênero, a violência, né? A violência de gênero no Brasil contra a mulher, ela é espantosa. Então, discutimos um pouquinho do caráter biológico, então, dentro da própria biologia, esses defensores e defensoras desse discurso, né? A gente tem uma diversidade, né? E aí, quando eu digo trans, Claudinha, estou falando de quem? Né? Falando de uma pessoa que tem uma identidade diferente daquela postulada ao nascer, né? Então, hoje, no Brasil, a gente tem questões de um direito ainda com recortes muito, né, na questão que a gente chama de binária, né? Então, hoje no Brasil, você não tem ainda postulados além do sexo masculino e feminino ao nascimento, mas temos países latino-americanos aqui que convivem com a gente, que já têm avançado nessas discussões do direito, né? E aí, Claudinha, então, Dani é um homem trans. O que eu estou dizendo? Né, para a gente sair daqui bem inclusivo e não derrapar. Que Daniel nasceu biologicamente num corpo feminino e tem uma identidade de gênero masculina. Se eu falasse assim, Claudinha é uma mulher trans, nasceu biologicamente num corpo masculino, tem uma identidade de gênero feminino, né? E aí, nesse momento, lembra que é um convite? Então, tudo que você acha que é de mulher e de homem, e você acredita que isso é relativo ao corpo, presença de pênis, presença de vagina, eu gostaria que você pensasse em tudo que você deixou de fazer, ou teve que fazer por ser mulher, ou deixou de fazer, ou teve que fazer por ser homem. E aí você começa a me colocar se isso tem a ver com a sua morfologia corpórea. Você vai ver que não. E aí você vai ver, sem estudar Simone de Beauvoir, sem ler Rubenilson, que a questão de gênero é uma questão social construída pela gente e mantida pela gente, né? Então fica o convite, se a gente não começar a educar as pessoas para as questões de gênero diferente, a gente vai ter o que a gente tem acompanhado, aumento de violência contra o gênero, né? O assédio bombando nas relações de trabalho, porque a gente continua educando as pessoas da mesma forma, né? Nesse momento eu vou ser bem radical para a gente pensar na raiz, né? Quais são os benefícios que a gente tem nessa vigília tão constante da construção de corpos homens e mulheres? O que isso tem gerado socialmente? Né? E aí a gente pode começar a refletir que somos parte do problema, é Paulo Freire, né? Então somos parte da solução, né? Até que num dado momento a tua fala, e você já fez isso em meia hora de live, né? Até o momento que a tua fala seja a tua prática, né? Isso não é fácil. Né? A gente é um corpo aí de 30, 40, 50 anos escutando as mesmas histórias. Né? Tudo bem até aqui, Claudinha? Tudo. Eu só queria trazer uma pessoa que, para mim, é assim, muito representativa e assim, muito importante, que você falou de segurança, de não ter medo, né? E aí eu lembrei da Nina Simone, que ela disse que, para ela, liberdade é isso, não ter medo. Né? Então, quando você falou de quando eu estava como mulher, eu tinha medo. Hoje os espaços, né, parece que se apresentam de uma outra forma. E aí você disse ao final, eu desejo que isso seja para todos, que o não ter medo seja para todos. E aí não adianta.
Toda vez que alguém comenta de medo, de segurança, eu vou para a Nina Simone, porque primeiro que ela tem, para mim ela fez muito, gritou o quanto pôde, né, para ser ouvida, para fazer um grupo ser ouvido. E quando se fala de liberdade e de segurança, eu lembro muito dessa frase. Então, realmente, eu também desejo muito. Eu tenho muito, Daniel, até as pessoas que são mais próximas falam que é uma visão muito utópica, mas que seja, então. Mas o meu desejo, assim, sempre foi que as pessoas se olhem e só vejam seres humanos. Só isso. Entende? Eu tenho muito essa... Por que eu tenho que ficar procurando? É um ser como eu, com os meus direitos, com os meus deveres, com fantasias como eu, com desejos como eu, com vitalidade como eu. Por que eu tenho que sedimentar, fazer grupinhos? E aí aquele eu quero que termine e esse eu acho que é maravilhoso. Mas dizem que isso é utopia. Eu até acho que é também, mas sigo aqui desejando nesse ponto aí. Vamos lembrar que a utopia está lá para que a gente se movimente, né? Eu acho que é um movimento, além dele ser sexo, né? As referências de música, ele também gera transformação, né? Esses dias minha colega falou no trabalho, mas isso aí vai demorar para resolver. Eu falei, olha, a gente ficou aí com 300 anos num sistema super opressivo de trabalho, então eu acho que não vai não, a gente vai conseguir, né? Então é bacana que a gente saiba também das conquistas, né? Então nesse momento uma conquista é poder estar aqui com vocês, é poder ser gestor de uma rede que é a primeira vez que tem um gestor trans, né? E aí eu não gosto do termo único, eu gosto do termo primeiro, porque eu acho que a utopia nos movimenta para isso. Se eu não puder passar num espaço e outras pessoas que venham depois de mim se sentirem mais seguras, aí eu vou questionar o porquê de estar numa escola, né? Se essa escola vai manter essas opressões, talvez não seja o espaço que eu queira estar. E se a gente pensar não só em âmbito privado quanto público, a gente abre essa live falando de alguns dispositivos de políticas educacionais, todas as escolas deveriam ter esse recorte. O que a gente tem são pessoas autoritárias que escondem a informação, né, não mostram as propostas pedagógicas para os seus alunos e professores, não mostram os regimentos escolares e agem com, né, reproduzindo essas opressões. Então, isso que você está trazendo me toca muito, né, porque esse currículo é muito legal, mas eu já cheguei a perder 2 vezes o trabalho, né, que me mantém. Eu sou uma pessoa que saí de casa, fui convidado a sair de casa aos 17 anos pela minha família por ser uma pessoa trans, né, e quase perdi minha renda 2 vezes por ser uma pessoa trans. Então eu era maravilhoso, né, meu gestor foi chamado para me elogiar, e passou 2 meses, uma pessoa entrou na minha rede social, né, era uma gestora de um espaço público, que a gente tinha um convênio, ela descobriu que era uma pessoa trans, ela verbalizou para toda a equipe desse espaço, ela não trabalha com esse tipo de gente, e na sequência ela me chamou para que eu não desse mais aula nesse espaço. A mesma pessoa que me elogiou e agradeceu o contrato, me chamou para me retirar, porque a minha competência e todas as minhas formações foi para o ralo por causa de um marcador da minha identidade. Né? Então, isso é muito sério. Então, de fato, eu devolvo em pergunta, né? Se sexualidade e gênero fizesse competência, esse país era maravilhoso, porque estamos a ser governados desde que fomos invadidos, saqueados e estuprados em 1500 por pessoas que se dizem brancas, por pessoas que se dizem heterossexual, por pessoas que se dizem seguidoras de uma religião que é majoritária desde 1500, não por opção, mas por imposição, que é a Igreja Católica. Então, assim, se sexualidade e identidade de gênero faz competência, não sei porque as pessoas estão com dificuldade de manter suas famílias, porque essas pessoas também se dizem defensoras da família, né? Então, aí fica uma provocação, né? Porque muitas vezes a gente pode reproduzir isso. Às vezes a gente pode perceber que um aluno tem um jeito diferente do que eu acredito que é o jeito certo de ser menino e menina, e a gente reproduzir essas mazelas, né? Então, quando isso vier, pense que lhe foi feito um convite para você encarar os seus próprios preconceitos e não colocá-los como uma forma discriminatória, né? Porque eu tenho os meus limites na minha criação, você tem, todos e todas temos, né? O que a gente deve fazer é repensar. E aí sempre coloca, se acredito como acredito, talvez tenham escutado histórias que contou só isso de uma forma, né? Então isso é importante para a gente repensar. E aí avançando, né, nas terminologias, que é o capítulo 2 do livro do Rubenilson,
a gente tem a questão da orientação afetiva e da sexualidade, né? Então a gente brincou aqui, né, e devolvi a pergunta. Então agora faz sentido que a gente não diga para alguém quando se encanta por alguém que a pessoa optou por escolher, né? E também que a gente não fique, isso é modinha, né? Porque senão eu vou ter que falar para vocês que a moda hétero tá para acabar, né? Então tô devolvendo de forma, né, de riso as coisas que a gente escuta e que quando a gente devolve a gente passa, poxa, realmente não faz o menor sentido, né? Mas é porque a gente escuta e reproduz, né? E por reproduzir uma mentira ela vira uma verdade, né? E aí nesse ponto acho que o paralelo importante é a gente pensar que tem um monte de gente que vai lá e chora nos filmes da Segunda Guerra Mundial e senta no churrasco da família e faz piada contra pessoas travestis e faz piada contra mulheres e não consegue ver a correlação daquilo que chorou com a construção dos pequenos holocaustos que a gente tem cotidianamente com várias populações, entre elas a LGBT. Né? Então, como começa? Né? Então, começa com reformas curriculares, começa com proibir o que se discute em casa, que foi um movimento na escola, né? Que foi um movimento que a gente teve aí que vencemos, né, Cláudia? Da escola sem partido, que vinha com temas que a gente não poderia discutir, né? Mais uma mordaça aí, né? E aí, caminhando, a gente tem a orientação, né? Então, a gente não usa o termo opção, a questão da homossexualidade, de outras formas de se relacionar, para aqueles e aquelas que adoram o discurso da biologia, não estudam a própria biologia. A gente tem mais de 60 espécies catalogadas de canarinha, que se envolve com canarinha, de leão, que se envolve com leão, né? Então, o próprio discurso aí de dizer que natural é só um homem e só uma mulher é só um discurso, né? Ele não se comprova nem na realidade dos estudos, né? Então, quando a gente fala de orientação afetiva, a gente está falando de quem a gente se encanta, seja fisicamente e seja emocionalmente. Às vezes os dois dá match, às vezes não. Às vezes tem pessoas que se atraem fisicamente por vários tipos de pessoa, mas se envolvem emocionalmente só por um. Então, dentro da própria sexualidade, a gente tem essa diversidade. Mas comigo não é assim. Então, aí que está a questão, né? Amigo e amiga, nós não somos a régua do universo, né? Então, toda vez que eu faço bate-papo, principalmente sobre transexualidade, eu sempre coloco, hoje vocês estão conhecendo um pouquinho da minha história, né? Que às vezes não vai encaixar em outras pessoas que vocês vão conhecer, como também falar em mulher. Cláudia, você tem certeza que tem um monte de amiga e cada uma vivencia de um espaço que é ser mulher, né? Que aí é o que a gente chama de interseccionalidade. A vivência de uma mulher com deficiência vai ser diferente de uma mulher sem, vai ser diferente de uma mulher de outra classe social, né? E também existe isso em todas as outras identidades, né? Então, quando a gente fala de desejo, quando eu digo homem trans, eu só estou dizendo do meu sexo de nascimento e da minha identidade de gênero. Eu posso ser uma pessoa que gosta de outros rapazes, um homem trans gay, posso ser uma pessoa que se encanta por rapazes e meninas, uma pessoa bissexual, né? E aí ela não está confusa, não vai perguntar para ela do que ela gosta mais, porque ela já falou que ela é bissexual, né? Olha lá, a gente tirando o preconceito e virando uma discriminação, né? Eu posso ser uma pessoa assexual ou afetiva, que não quero me envolver com outras pessoas, que é o azinho da sigla, né? E hoje, né, tem chegado bem intenso, acho que você já deve ter ouvido isso nas suas turmas, porque eu vivo mediando conflito por causa dessas situações, de pessoas que reivindicam a identidade aí, né, orientativa afetiva, que é a pansexualidade. Então, você já deve ter ouvido lá no colégio os alunos falando que são pans e etc e tal, né? Então, a pansexualidade, algumas pessoas vão a comparar com a bissexualidade e outras vão dizer que são pessoas, né, as pansexuais, que se interessam por todas as identidades de gênero, né? Então, quando a gente falou de identidade, eu marquei o feminino e o masculino, né? Pessoas cis, que são pessoas como a Claudinha, nasceu biologicamente, né, um sexo de nascimento mulher e tem uma identidade de gênero, se identifica com o que é social da mulher, pessoa cis, e eu, uma pessoa trans, né? Mas existem outras identidades, tá? Então, existem pessoas não binárias hoje no Brasil e no mundo, né, que não querem mais, né, nem o masculino nem o feminino. E aí, quando a gente pega o termo trans, ele é um termo guarda-chuva, vão ter outras identidades, né? E aí, não se assuste, pare com esse negócio. Na minha época não tinha, galera, tinha. A questão aqui, você que não convivia, né? Isso que a gente tem que ter em mente. Essa pluralidade, ela sempre existiu. A gente abre essa live dizendo que ela foi, né, reprimida no currículo, né, até civilizações antigas, o Egito, a gente estuda, o Egito tinha um monte de relatos com outro nome de pessoas trans, por exemplo. Por que isso não foi para o currículo? Existe uma intencionalidade de criar uma realidade da qual
né, exista aí só masculino e feminino e uma única forma de se relacionar. E aproveitando Estava que a gente... Oi, tá para falar. lembrando quando você falou do estético, né? E que, assim, quando a gente vê os bárbaros, aqueles filmes que tem bárbaros, eles têm argolas, as maiores argolas do mundo, né? E eles, para alguns, são representatividade aí de masculinidade. E aí? Sim. Não é? É muito interessante observar essas coisas. Você trouxe a moda, igual você falou, né? Quando você trouxe o que se vestia e o que aquela pessoa representava de poder, de masculinidade, mas como ela estava vestida, isso não é parâmetro, né? Não dá para. E aí eu gosto muito de falar isso para os meus alunos. Eu falo às vezes para eles, gente, vocês estão aí, porque você sabe que o adolescente ele consegue ser bem perverso, né, Daniel? Você sabe disso. Mas O é uma adulto perversidade. também, viu, Cláudia? O adulto também. O adulto também. Mas é isso que eu ia falar, mas é uma perversidade aprendida, né? Sim. É aprendida. Então, ele aprendeu com um adulto a ser perverso daquele jeito. Mas aí, às vezes, quando eu tenho a oportunidade de tentar, eu falo, viu, o que é que um brinco quer dizer? Né? E aí eu levo ele, sempre mostro, já que o bárbaro né, aquele homem zarrão, virilidade, opa, ele está com um brinco do tamanho do meu, o que acontece então? Por que ele pode? Por que ele é sinônimo de virilidade? E o outro é sinônimo de... Entende? Então, eu gosto bem. E quando... O que eu percebo nas salas hoje, Daniel? Quando o aluno olha para mim, que ele ainda está nesse processo, tentando se colocar, tentando se entender, tentando ter coragem, e ele olha para mim, ele realmente percebe que eu estou esperando e assim, que ele pode contar comigo, é um olhar diferente, sabe? É uma coisa muito bonita de ver. Eu já tive muitas, assim, já passei muito por isso na sala de aula, e cada vez mais você sabe disso, porque também comungo dessa fala de não existia, tá? Também ninguém casava grávida, né, antigamente? Ninguém. Os meninos nasciam tudo de 7 meses. Era assim, um negócio... Era criança de 7 meses adoidado, porque ninguém casava grávida. Então, assim, sim, existia. Concordo totalmente com você e falo muito disso com os meus alunos. Sempre houve, mas sempre esteve escondido, fechado, amarrado, amordaçado, porque era feio, né? Era errado, né? Não podia. Na minha família não podia. Como é que a moça falou lá? Esse tipo de gente eu não trabalho, né? Sim. Então são essas falas. 2020, né? Então, nesse momento, eu queria aproveitar tudo o que você disse e tem um trecho de uma música do Ivan Lins, uma poesia que acho que é bacana dentro do que você trouxe na Utopia, né? E a gente dialoga aí na questão da letra. Você trouxe aqui, você contou um pouquinho das suas aulas de literatura, me deu até uma saudade de quando eu lecionava literatura, né? Então, essa vai para você, para todo mundo que está aqui, e é um convite, né? A gente abre falando sobre tempo, a gente abre falando sobre linguagem, né? Que o currículo ele cria realidades, seja esse, né, estipulado já, né? E que para a gente poder mudar essa situação que a gente problematiza a partir das questões de gênero e sexualidades, a gente também precisa contar outras narrativas, né? E isso você traz da tua vivência enquanto professora também. Então, diz assim: no novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos, para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta, para sobreviver, para sobreviver, para sobreviver, para que a nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. No novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça, estamos na briga, para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, de todos os enganos, estamos marcados, para sobreviver, para sobreviver, para sobreviver.
Novo tempo, apesar dos castigos, estamos em cena, estamos nas ruas, quebrando as algemas, para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. A gente se encontra cantando na praça, fazendo pirraça, para sobreviver, para que a nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. Então, fica aí o convite para a gente, o que a gente tem feito para que a gente sobreviva. Eu vou além do Ivan Lins, do Vitor Martins, aqui na década de 80, para a gente viver. Mais que a sobrevivência, a gente quer viver com dignidade, e quando a gente pleiteia o uso de um banheiro, o uso de um nome social, não é que a gente quer ser diferente de ninguém, a gente quer mostrar que a identidade deveria ser um direito de todos e todas, e a gente constrói ela principalmente pela diferença. A gente precisa da diversidade, seja ela qual for, para que a gente se entenda no mundo e para que a gente se sinta pertencente a ele. Então, que de hoje fique o convite, que para além da gente trazer outras pessoas para sobreviver, que a gente garanta a vida com dignidade nessa passagem. Olha, eu queria ter umas 3 horas de live, porque Claudinha! A conversa, Daniel, foi muito... Está sendo, é que a gente está, né, a 6 minutos do término, mas assim, foi uma conversa que esclareceu algumas coisas, eu tenho certeza, para muita gente, né? Houve uns pontos aí em que eu fui tocada especialmente, e que depois eu quero conversar com você, porque me interessa muito, muito, né? Eu quero desfazer de algumas narrativas que me impregnam, mas porque me contaram a vida inteira, e você sabe que não é fácil você desfazer algo que você passou uma vida acreditando, né? A gente tem que ter essa clareza também, eu penso, né? Mas, assim, independente do que eu aprendi, independente do que eu acredito, independente do que precisa ser mudado, antes de tudo e de qualquer coisa, o respeito, eu penso que é exatamente como você disse, é de viver e deixar viver, entende? Isso é, de viver e deixar viver, e não de viver e deixar sobreviver, né? Então, que você viva e deixe viver, que você seja e deixe ser, que você ame e deixe amar, que você seja, mas deixe ser. É nisso que eu sigo acreditando, tentando mudar algumas coisas, entender outras, ora mais fáceis, ora mais difíceis, mas sinceramente, eu agradeço muito a sua presença aqui. A pessoa que me indicou você havia dito que, eu não vou dizer o nome dela, não vou dizer que foi a Emanuele, não vou dizer. Ela havia dito, mãe, você vai ficar encantada, mas ela não tem noção do encantamento que eu fiquei por você trazer questões com tanta clareza, Daniel. Muito, muito obrigada, muito obrigada. E assim como eu fiz a minha primeira live no Profskillet com uma pessoa que também fez muita diferença para mim, eu hoje quero avisar a todos que finalizo aqui a minha participação no Profskillet por causa de um monte de questão de tempo, né? E fico muito feliz que você tenha sido a última pessoa que eu recebi como participante do Profskillet. Porque essa live vai ficar gravada, mas ela já está gravada aqui e aqui. Então, assim, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua clareza, pela sua simpatia, pela sua entrega, porque eu tenho certeza que você tem trilhões de coisas para fazer depois daqui, mas você está aqui. Você está aqui. Isso é muito importante. Muito obrigada, de verdade. Agora eu vou fingir que a gente está num jornal, uma coisa, e eu vou dizer assim, por favor, suas considerações finais. Eu vou deixar, né, quem gosta desse assunto, se interessou, independente de ser educador ou não, que quando a gente fala sobre se educar, a gente se educa o tempo todo, principalmente questões culturais, que vocês entrem em contato com a obra, né, Gênero, Diversidade Sexual e Currículo. É bem interessante para a gente pensar nessa linguagem, que é o cerne da linha que o Rubenilson segue, né, ele vai fazer uma dissecar aí a linguagem para entrar nas questões curriculares com recorte de diversidade sexual.
e de gênero, né? E as minhas considerações finais é que a gente possa seguir juntos e juntas, né? E que a gente repense, né, até que ponto tudo que eu educo para gênero e sexualidade, tudo que eu reproduzo, tudo que eu oprimo, reprimo, mantenha um sistema que não tem feito bacana para ninguém, né? Porque ao pensar, quando eu faço bate-papo aí Brasil afora, e perguntar para as pessoas quem tem medo de andar na rua e ver um auditório com 300 pessoas e todas as mulheres levantando a mão, a gente precisa repensar, né? Mesmo que a gente diga que a gente precisa somente educar pessoas para serem homens e mulheres, repensar como que a gente tem mantido isso, né? Porque isso é muito vil, né? E quem experimenta a liberdade de poder andar sem sentir medo, né? E eu não quero virar o opressor, pelo contrário, eu quero que outras pessoas também andem no mundo e que nessa passagem de vida tenham possibilidade de amar, de trabalhar e de construir narrativas positivas para todos os corpos que estão conosco, né? E natural é tudo que existe, tá, galera? Então, se eu tô aqui, eu sou natural, Claudinha também é, né? Então, vamos repensar as coisas que a gente diz aí nos churrascos das famílias, nos botecos com os colegas, porque isso também diz muito sobre manter esse sistema ou não, né? Então, é um convite. Eu agradeço aí você, a Manu também é uma querida, tenho acompanhado faz 2 anos que eu estou aqui na região de Sorocaba e ela sempre foi uma pessoa muito acolhedora, então a gente já tem uma coisa em comum, tá bom, Claudinha? Além da letra, da sala de aula, da educação básica, a gente também admira uma mesma pessoa em comum. Então, Manu, obrigado pela ponte e um beijo no teu coração, que a gente está junto nessas lutas também, né? Fora da escola e dentro dela também. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por ter ficado conosco até agora. Somos o Profs que Lê. Estou me despedindo de receber convidados, não me despedindo do Profs para não assisti-lo e nem veicular as lives, tá bom? Mas é a questão mesmo de ter muitas leituras que eu preciso fazer por causa de uma nova graduação que eu comecei. Né? Olha o tempo, mulher! Eu comecei a fazer a graduação do meu coração, que é psicanálise. E aí preciso, assim, cada professor a cada 15 dias pede de 6 a 8 leituras, e nenhuma delas fáceis, mas é o meu encantamento do momento. E eu acredito, como Freud disse, né, que é o desejo que movimenta o ser humano. Então, se eu parar de desejar, de querer... E Manu está dizendo aqui que é fã de nós dois. Ainda bem, que ela falou dos dois, né? Ai, Manu, fica pronto para você, hein? Muito obrigada, gente. Boa noite, um beijo no coração. Tchauzinho. Tchau, tchau, tio.